Vamos lá, 30 de junho de 2020, confira as principais notícias desta terça-feira. Caixa começa a liberar o saque emergencial do FGTS. Em Imperatriz, moradores são convocados a entrar na guerra contra as queimadas. Veja também como foram as homenagens a São Pedro e o que está previsto para hoje em São Marçal. No quadro Bem Viver, vamos falar sobre a Covid-19 e doenças vasculares. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Vamos lá, minha gente, que a terça-feira já começou e você ligado aqui na TV Difusora. Tivemos uma noite de muita chuva aqui na capital maranhense, chuva demais, aliás, em todo o estado, né? A cidade de Rosário, os números mostram o maior volume pluviométrico aí das últimas 24 horas em todo o país. Você que está em Rosário acompanhando a nossa programação, um ótimo dia. Como é que amanheceu o seu dia aí? Como é que está a cidade, hein? Manda pra gente a informação aí pelas nossas redes sociais, compartilha com os amigos, estamos no Instagram e também no Facebook, na transmissão em tempo real aqui do nosso Bom Dia Maranhão, tá bom? Muita informação, eu prometo para você até as 8 horas da manhã, a informação aqui não vai parar e a gente vai estar junto com certeza com muita informação nessa manhã de terça-feira. O prazer é saber que você está com a gente em todo o estado. Estamos unindo todo o Maranhão através da informação. São 7 horas e 1 minuto, minha gente. Vamos lá. Muita paz, muita saúde para você, para sua família. Você que nos dá o carinho, a honra da sua audiência em todo o estado. A gente começa o bom dia atualizando os números da Covid-19. O Brasil registrou, infelizmente, 692 novos óbitos nas últimas 24 horas em função da pandemia do novo coronavírus. Nós temos os números, inclusive, aqui agora locais. Olha só, dados dos números confirmados, no total 78.512. Temos números ativos aí, 18.161, com 1.982 óbitos, portanto, caminhando aí para, infelizmente, 2.000 óbitos aí em relação à Covid-19. Estamos com 1.982, lamentavelmente. O número de recuperados ainda bem é quase 59 mil pessoas, 58.369 recuperados até agora. Últimos casos, você percebe que está diminuindo, né? Aquela curva está diminuindo. Na ilha, 60, em Imperatriz, 46, nas demais regiões, 291. Tem aí os números de testes realizados, descartados e suspeitos também. O isolamento domiciliar aí, 17.243, internação e enfermaria caiu bastante, 566, e internação e UTI, 352 internações, portanto, 50 na rede privada e 302 internações em UTI na rede pública. Esses são os últimos dados da Secretaria de Estado da Saúde em relação à Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Os dados nacionais a gente passou ainda há pouco para você, esse número aí relacionado ao número de óbitos em todo o país. São 7 horas e mais 2 minutos, daqui a pouco tem o quadro Bem Viver. A gente vai falar de saúde aqui no Bom Dia, inclusive da relação entre Covid-19 e doenças vasculares. Vamos falar especialmente sobre a trombose. Daqui a pouco aqui no Bom Dia eu vou conversar com uma cirurgiã sobre esse assunto, tá bom? A gente traz informações para você no nosso quadro de saúde. A Caixa deu início ao pagamento do saque emergencial do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e a gente vai conferir os detalhes agora na reportagem de Ciro Mineiro e Rogel Nunes. Para os nascidos em janeiro, o crédito em conta ocorreu nesta segunda-feira. Em caso de saque ou transferência, os valores estarão disponíveis a partir de 25 de julho. Somente com este primeiro grupo, a Caixa pretende beneficiar quase 5 milhões de trabalhadores, pagando mais de 3 bilhões de reais. Todas as contas serão criadas pela Caixa Econômica Federal de graça. Então, os depósitos serão feitos em uma conta social digital da Caixa Econômica Federal. E no período em que não é permitido a transferência entre contas e o saque, este valor fica nesta conta que é automaticamente criada por nós. Para os nascidos de fevereiro a dezembro, o crédito em conta será realizado entre 6 de julho e 21 de setembro. Já para saque ou transferência, os recursos estarão disponíveis entre 8 de agosto e 14 de novembro. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1.045. A estimativa é que a operação movimente durante todo o calendário mais de 37 bilhões de reais para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores. Terão direito aos pagamentos tanto os trabalhadores com contas ativas no FGTS
ou seja, de empregos atuais, como também aqueles com contas inativas, referentes a ocupações anteriores. O objetivo da Caixa é em fixar datas diferentes, tanto para o crédito em conta, como também para transferências de valores ou saques, para que se possa evitar possíveis aglomerações dentro das agências. Quem possui o aplicativo Caixa Tem poderá fazer qualquer transação por meio dele, utilizando o benefício. É o mesmo aplicativo. Este aplicativo nós queremos realizar para qualquer pagamento da Caixa, em termos de transferência, de renda. Então, não precisa atualizar nada, é o mesmo aplicativo e o depósito será feito nesta conta. Se por um acaso você já tem essa conta, é a mesma. Se você não tem a conta digital, será aberta naturalmente. Então, é o mesmo aplicativo e é o mesmo tipo de conta. Nós temos ao redor de 5 milhões de pessoas que têm mais de um desses benefícios, ou o do BEM, do FGTS e do auxílio emergencial. A Caixa fez aí uma tabela em relação à data em que as pessoas devem se deslocar até as agências ou usar o aplicativo, enfim, mas principalmente para deslocar até as agências, né? É obrigado, então, ter o aplicativo instalado, gente, é só pelo aplicativo. A gente tem aqui na tela o calendário de pagamento do saque emergencial. Vamos lá? Aqui, ó, nascidos em janeiro, ontem, segunda-feira, tem a data do crédito em conta e a data para o saque de transferência. Você vê que são datas diferentes, né? Os nascidos em fevereiro, a partir do dia 6 de julho, portanto, 6 de julho, nascidos em fevereiro. Março, 13 de julho, né? Isso a gente está falando do crédito em conta. Ao lado você vê aí o saque para transferência, qual é a data. Abril, 20 de julho, é uma segunda-feira, 5 de setembro aí o saque para transferência. Os nascidos em maio, 27/7, nascidos em junho, 3 de agosto. Do outro lado aqui agora, nascidos em julho, 10 de agosto, nascidos em agosto, 24 de agosto, nascidos em setembro, 31 de agosto, nascidos em outubro, 8 de setembro, os nascidos em novembro, 14 de setembro e os nascidos em dezembro, 21 de setembro. Esse é o dado do crédito em conta. Lembrando que a data disponível para o saque e transferência, ela altera, ela é um pouco mais à frente, tá bom? Então, assim, vamos dar um exemplo aqui. O pessoal que nasceu em abril, dia 20 de julho, o crédito vai estar em conta corrente, mês de abril, 20 de julho, mas disponível para saque e transferência no dia 5 de setembro, tá bom? Então, fica ligado, porque são datas diferentes. De repente, você vai pensar, mas está ali a data dia 20 e eu não vou conseguir, eu vou sacar agora o dinheiro. Não, não pode. Ali é a data do crédito em conta. Para saque e transferência, só no dia 5 de setembro, no caso, o pessoal nascido aí no mês de abril, tá bom? Então fica ligado, mais informações você confere lá no nosso portal M10. Muita gente vai querer sacar esse auxílio emergencial do FGTS nesse tempo aí de pandemia, tá bom? Então a gente já informa você aqui e no site, lá no portal M10, você vai tendo mais informações sobre o assunto também. São 7 horas e mais 8 minutos, 7 e 8. Em Imperatriz, moradores das comunidades estão sendo incentivados a combater as queimadas, gente. Em especial aí nesse período do ano, né? Vamos ver na reportagem. O Ivaí, há 5 anos, presta serviço no bairro Santa Inês com mais de 500 árvores plantadas, tendo construído um pomar no bairro. Além disso, devido aos incêndios recorrentes no local, o analista de sistemas é também um dos primeiros a chamar o Corpo de Bombeiros. Parcerias essas que possam dar fruto à nossa sociedade. E uma dessas parcerias que deram fruto foi a do senhor Ivar, ali no bairro Santa Inês, e todas as vezes que tem um incêndio lá, sempre é ele que está dando o primeiro combate. Então nós, o comando aqui do Corpo de Bombeiros, tanto geral quanto Imperatriz, se sensibilizou com essa atitude dele, e nós, até por uma questão de segurança dele, nós demos a ele alguns equipamentos de segurança que fizessem com que ele, ao debelar esses incêndios em seu estágio inicial, não viesse a ocasionar nenhum risco para a sua integridade física. A ação se deu principalmente pelo local ter muita incidência de queimadas e os moradores são os primeiros a tentar conter os incêndios. Há alguns anos eu venho tentando diminuir a quantidade de queimadas aqui no bairro, sempre acionamento da equipe do bombeiro,
e com as ferramentas próprias. Para contribuir com a natureza e evitar que o fogo se alastre depressa, foram cedidos pelo Corpo de Bombeiros uma bomba costal, 2 abafadores, um par de luvas e um óculos. O bombeiro fez um excelente investimento, digamos assim, nos equipamentos deles de incêndios. E doando para a comunidade, também houve um investimento, porque agora a própria comunidade consegue resolver o problema local. Às vezes as equipes dos bombeiros, a gente sabe, inúmeras ocorrências ao mesmo tempo, e a gente consegue resolver as coisas simples aqui, sem precisar trazer a equipe para cá. E como o período de estiagem só deve acabar em setembro, a recomendação para evitar queimadas é que as pessoas mantenham seus terrenos limpos, evitem o acúmulo de lixo e não limpem terrenos na zona rural utilizando fogo. São 7 horas e mais 10 minutos, 7 horas e 10 minutos. Gente, como eu disse no começo do programa, muita chuva nessa madrugada em todo o estado. Rosário foi a cidade onde tivemos um volume pluviométrico aí o maior do país, né? O nosso coordenador geral de assuntos para a meteorologia aqui da redação, nosso Eduardo Bueno, me informa que o índice pluviométrico lá em Rosário foi um dos maiores foi o maior, inclusive, do país registrado até agora, 138. 138 foi milímetros o volume, portanto, de chuva lá em Rosário. Aqui na capital também muita chuva em alguns pontos da cidade. 100 milímetros em média em vários pontos aqui da capital, uma chuva muito forte que caiu na noite de ontem, madrugada de hoje já aqui na capital maranhense, tá bom? E aí, por conta dessa chuva também, algumas situações aconteceram na Avenida Casimiro Júnior. Caiu uma árvore, lá o Silvão mostrou ainda há pouco a imagem da árvore caída, o pessoal que passou lá à noite, já na madrugada de hoje, já na manhã de hoje, né, no início da manhã de hoje, fez umas imagens, mandou para a gente mostrou as imagens aqui e já temos informação de já as pessoas atuando na área lá para isolar, o Corpo de Bombeiros em especial para isolar a área, para aquela situação ali ficou bastante complicada, dois postes, né, de fiação elétrica lá no chão, foi um estrago realmente muito grande, uma mangueira enorme, né, no bairro do Anil, e a gente teve então essa situação que ocorreu na madrugada. Daqui a pouco a gente vai mostrar imagens atualizadas, tá bom? Nosso Bial vai trazer imagens para nós, já atualizadas desse caso dessa árvore que caiu aí nessa região. Inclusive o trânsito lá ainda bastante complicado, essa informação que nós temos, o trânsito está interditado, por questão de segurança, inclusive, né? E a pergunta é, será que vai chover hoje? A gente vai saber agora, na previsão do tempo, parceria com o LabMet, o Laboratório de Meteorologia da UEMA, começando pela capital, São Luís, com céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva, sim, mas chuvas isoladas, tá bom? Mínima de 25, máxima de 30 graus. Imperatriz é a segunda maior cidade do estado e por lá céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 20, máxima de 33 graus. Agora a gente vai para Caxias porque lá o céu está parcialmente nublado, há possibilidade de pancada de chuva ao longo do dia, a mínima é de 21 graus, a máxima é de 33, temperatura lá em cima. Parceria com o LabMet, o Laboratório de Meteorologia da UEMA, e a gente mostra mais 3 cidades para você, Codó, Carolina e Colinas. Em Codó, parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva. Imagina, gente, aquela sensação que a gente chama de abafado, não é? Mínima de 21, a máxima de 33 graus lá em Codó, que em geral já é muito quente. Em Carolina, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 20, máxima de 33 graus. Um abraço, amigos aí em Carolina, acompanhando a nossa programação. Outra bela cidade do Maranhão, Colinas, acompanhando a nossa programação nesse momento. Um abraço aí a todas as famílias de Colinas acompanhando a TV Difusora. Céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, 22 de mínima e 33 de máxima, sensação térmica é maior ainda, você sabe, lá na cidade de Colinas. São 7 horas e 13 minutos. Gente, olha, atenção, hein? Hoje é o último dia para a entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física. O prazo foi prorrogado, não haverá nova prorrogação, portanto, já estamos finalizando esse prazo. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. A menos de 24 horas do fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física deste ano, 4 milhões de contribuintes ainda não acertaram as contas com o Leão. Até às 18 horas de ontem, quase 28 milhões de pessoas haviam enviado o documento à Receita Federal. O total equivale a 87% das declarações esperadas para 2020. O prazo de entrega começou em 2 de março e vai até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos de hoje, 30 de junho. Devedores com nome inscritos no Serasa já podem renegociar os débitos atrasados ou negativados em mais de 7 mil agências dos Correios espalhadas por todo o Brasil. Com descontos que podem chegar a 90%, os refinanciamentos podem ser feitos diretamente nos guichês de atendimento.
A parceria com os Correios foi viabilizada para ajudar a parcela da população sem acesso à internet. O emprego formal registrou em maio o terceiro mês seguido de desempenho negativo, segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. 331.901 postos de trabalho com carteira assinada foram fechados no último mês. Nesta terça-feira, a Caixa inicia o crédito do abono salarial relativo ao calendário 2020-2021 para trabalhadores nascidos de julho a dezembro. Cerca de 9 milhões de trabalhadores terão crédito em conta antecipado. Serão mais de 4 bilhões de recursos injetados na economia. O benefício será pago ao trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, que tenha trabalhado formalmente por pelo menos um mês em 2019 com salário mensal médio de até 2 salários mínimos. Quero mandar um abraço especial aos amigos que acompanham a gente nas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram também. Está comigo o José Denilson Cutrim, a Ana Luci Rosa está dizendo tamo junto na difusora, que bom, tamo junto. Natália Marinho com a gente também sempre, todas as manhãs. O Manuel Filho está comigo lá em Brasília e o Bernardo Ramos também está com a gente. Muita gente no Facebook, também no Instagram, acompanhando ao vivo a nossa programação. Aproveita, vai lá e compartilha com os amigos, né? Informação nunca é demais. No próximo bloco, o Silvan Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança, com destaque para a reconstituição do crime contra o publicitário Diogo Costa. E mais, você sabia que a cada 37 segundos uma pessoa morre por complicações de um coágulo sanguíneo? Pois é, sobre o assunto nós falamos daqui a pouco, depois do intervalo, no quadro Bem Viver, inclusive a relação entre esses problemas e a Covid-19. Já depois do intervalo, são 7h16 agora. São 7h19, 7h19, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de terça-feira, gente. A gente falou ainda há pouco sobre aquela árvore que caiu na Avenida Casimiro Júnior, não é? O repórter Bial Mendes está no local, tem mais informações para nós. Você, Bial? Bom, pessoal, durante a madrugada uma árvore acabou caindo aqui na Avenida Casimiro Júnior, por cima de um muro, e acabou comprometendo a rede elétrica de energia aqui dessa região. Um poste lá atrás daquela árvore caiu, fechou a via aqui desse outro lado. Tem muita fiação, muitos fios ainda expostos aqui por conta dessa rede elétrica. Homens do Corpo de Bombeiros já estão aqui no local trabalhando desde cedo, tentando desobstruir a via. Há homens da SMTT também aqui no local. Você observa que ali atrás tem um homem do Corpo de Bombeiros utilizando a motosserra, tentando cortar, portanto, os galhos dessa árvore que derrubou aquele muro ali atrás, né? E acabou também derrubando um poste e comprometendo pelo menos mais 4 postes. Aqui a fiação, aqui um dos postes comprometido, porque acabou também tendo a fiação arrancada, acabou caindo aqui por conta da queda dessa árvore. Temos ali um outro poste, 2 postes aqui e tem um aqui atrás. Esse espaço aqui é o que os motociclistas, pedestres e ciclistas estão aproveitando para passar. Porque já há um homem do Corpo de Bombeiros lá atrás, aqui atrás da viatura, atrás da unidade móvel, há um homem do SMTT, né, exatamente orientando. E aqui é o local onde ciclistas e motociclistas estão passando. É bastante perigoso por conta da fiação que está exposta, né, por conta da fiação que ainda está no chão. Mas aqui é o único local que sobrou, e para não passar lá por trás, eles estão passando por aqui. Espaço de cerca de 1 metro. E aqui está o poste que caiu, ou o poste maior que acabou caindo aqui durante a madrugada, com muita fiação exposta aqui na Avenida Casimiro Júnior. Homens, portanto, do Corpo de Bombeiros trabalhando desde cedo aqui tentando tirar essa árvore, desobstruir aqui, portanto, a via, e a fiação, portanto, continua exposta devido ao poste que caiu e que acabou comprometendo outros. Está comigo o Silvan Alves nessa manhã. Silvan, uma situação bastante complicada lá na Avenida Casimiro. Ali já nesse horário já se tem um trânsito bem carregado. Já é pesado, com uma né? situação como essa de interdição, imagina, né? Pois é. Então é melhor as pessoas evitarem, né? Seguir naquela direção ali, Casimiro Júnior, São Sebastião, Avenida Nossa Senhora da Conceição, são as avenidas que dão acesso da Forquilha, da Coab, ali para a região do bairro do Anil, porque está interditado, as pessoas vão ficar presas em congestionamento.
Verdade. Silvan, vamos falar sobre assaltantes que foram autuados em flagrante na Delegacia Regional de Viana. Qual foi a situação lá? Olha, lá foi um assalto ao posto Luiza, que é o posto lá na entrada lá da cidade de Viana. Infelizmente, o pai de família foi baleado, o segurança. À luz do dia. Isso, à luz do dia. Você vê aí que as imagens mostram já fugindo lá nas motos, porque eles foram de moto, né? Eram 2 motos que eles roubaram lá em Santa Rita. E depois eles passaram para um veículo Ford Ka, que foi um veículo Ford Ka tomado de assalto aqui em São Luís, né? E o Ford Ka foi roubado no sábado e as motos eles roubaram no domingo e foram lá para a cidade de Viana, onde infelizmente o pai de família caiu ali perto daquele carro, as pessoas vão chegando, né? Com o objetivo de tentar salvá-lo e infelizmente o tiro foi na cabeça e ele acabou perdendo a vida. 2 desses assaltantes são daqui de São Luís, né? E um era lá de Viana, que foi quem fez o levantamento. E eles estavam com cerca de R$9 mil no interior do veículo, três revólveres. E a polícia, no caso, o 36º Batalhão lá de Vitória do Mearim, que houve o assalto lá em Viana, então a polícia calculou, eles vão voltar, e aí montou o bloqueio na estrada, na MA 014, e acabou conseguindo prendê-los. Ainda bem que prendeu, né? Foi fundamental essa ação rápida, Sim, né? ação rápida, exatamente. Logo depois do assalto eles foram presos. Silvan, a Polícia Civil realizou a reconstituição do crime que resultou na morte do publicitário Diogo Costa? Sim, a polícia fez a reprodução simulada dos fatos, que é a reconstituição, onde a polícia tenta se aproximar ao máximo possível do que aconteceu no dia do crime, né? O acusado, no caso o Raimundo, ele não era obrigado a participar, o Raimundo Cláudio não era obrigado a participar, mas foi orientado pelos advogados dele, que ele poderia participar da reconstituição, ele foi, esteve presente lá. E o que a polícia quer com isso, Adalberto, a questão da autoria está definida, porque ele mesmo confessou, ele mesmo se apresentou na delegacia e afirmou que teria sido uma briga de trânsito. O que a polícia quer entender é essa dinâmica do crime. Foi realmente uma discussão no trânsito, já que os veículos não se tocaram, né? Ou era uma tentativa de assalto? Porque esse Raimundo Cláudio, com esse veículo aí, o veículo Argo, que foi o veículo que foi roubado, ele aparece um assalto desse carro, roubou esse carro lá no Barra Mar, né? E aí estava com uma arma dentro do carro. A proposta dessa arma não foi encontrada, por isso que esse trabalho da perícia é importante, né? Para consubstanciar mais provas contra ele e também os 2 indivíduos que estavam com ele no carro, que a polícia ainda vai definir o grau de participação dessas pessoas no caso, no crime, na morte do Diogo Adriano. A revolta da família, os familiares estiveram lá, revoltados, muita gente lá no local, mas todas as medidas de segurança foram adotadas e aí a dor é muito grande para uma família que perde um ente querido dessa forma como o Diogo foi assassinado. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Até amanhã. E viva São Marçal. Viva São Marçal, verdade. Lembrando, gente, que nós tivemos informação agora que uma outra árvore caiu também numa avenida movimentada aqui da cidade, no caso a Avenida dos Portugueses, na área Itaquibacanga, ali na entrada da Vila Embratel. Daqui a pouco a gente vai trazer imagens, inclusive, dessa outra árvore, claro que prejudicando o trânsito, toda aquela situação lá. A chuva foi muito forte nessa madrugada, eu repito, aqui na capital maranhense. São 7 horas e mais 26 minutos, é hora de falar de saúde. Você sabia que até 30% dos casos de Covid podem ter associação com doenças vasculares, dentre as quais a trombose? Sobre o assunto eu converso agora com a cirurgiã vascular Natália Cardoso, que participa com a gente. Doutora, bom dia, é um prazer atender a nossa equipe aqui do Bom Dia Maranhão. Bom dia a todos, eu que agradeço o convite. Bom, para as pessoas entenderem de fato, às vezes a gente fala muito comumente sobre trombose, né? Mas o que é de fato a trombose? A trombose é a formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos, né, que podem ser tanto as veias como as artérias. Bom, agora, essa relação entre a Covid-19 e a trombose, há um protocolo, inclusive, no atendimento ali que tem preocupação com essa questão vascular no atendimento às pessoas acometidas da Covid-19? Sim, com certeza. Os estudos mostraram que pacientes que têm Covid, eles têm mais chance de ter trombose. Quando eles têm essa tempestade inflamatória, elas ativam os fatores da coagulação, predispondo a eles formarem microtrombos em microcirculação ou mesmo na macrocirculação. Então, dessa forma,
todos os pacientes que são atendidos são avaliados um score de risco e naqueles que são internados já é protocolo ser iniciado uma medicação de proteção para não formar esses trombos. É possível que o corpo dê sinais em relação a problemas que podem acontecer mais tarde, como por exemplo esses, como a trombose, problemas de circulação? Com certeza sim. A trombose, ela dificilmente passa despercebida. Então, se você está com Covid ou teve Covid, né, e que a gente vê que esses efeitos aí, eles podem durar por mais algumas semanas após o quadro do Covid, e aí começou a apresentar inchaço na perna, mudança de coloração na perna, ela ficou mais arroxeada, dor na perna, é sempre bom você procurar o mais rápido possível o atendimento. Tem um dado significativo da Organização Mundial de Saúde que aponta que a cada 37 segundos uma pessoa morre por complicações de um coágulo sanguíneo. Quer dizer, é um número realmente significativo. Exatamente, é um número assustador. Então, por isso que todas as pessoas, elas acabam tendo mesmo medo da trombose, porque é uma coisa que pode ter uma morbidade, né, ter uma consequência bem grave. Então, dessa forma, é sempre bom, se você tiver qualquer sintoma, você começar a tratar desde o início. E como é que funciona, doutora, o tratamento? O tratamento ele é super simples na maioria dos casos. Consiste em apenas você tomar uma medicação anticoagulante. Então, por isso, o mais importante é a gente fazer esse diagnóstico o mais rápido possível, porque o tratamento acaba sendo simples. Agora, se a pessoa não faz o tratamento, esse trombo que estaria alojado nas pernas ou nos braços pode caminhar para o pulmão, causando uma embolia pulmonar, que é aí que tem a maior gravidade e pode resultar, infelizmente, até em morte. Doutora, nós temos dados do Ministério da Saúde que apontam que em São Luís, cerca de 17% das pessoas têm hipertensão, né? Qual é a preocupação que essas pessoas devem ter com essa situação vascular, em especial com a associação aí exatamente com os riscos da trombose? Na verdade, pacientes que tiverem fumantes ou que tiverem qualquer comorbidade, como diabetes também, a gente sabe que esses pacientes que têm essas outras doenças, eles também têm risco maior de ter a forma mais grave do Covid. E a forma mais grave do Covid acaba se apresentando mesmo com tromboses, tanto na microcirculação, no pulmão. Então, dessa forma, o melhor que a pessoa pode fazer é sempre controlar. Se você tem pressão alta, tomar suas medicações para controlar a sua pressão. Se você tem diabetes, também tomar suas medicações e iniciar o tratamento do Covid, fazer um acompanhamento médico certinho, que o médico que estiver acompanhando você vai avaliar se você tem que tomar alguma medicação a mais ou se você vai precisar fazer só medidas de mudanças de hábito de vida. Quem tem um histórico de doenças vasculares na família tem que ter uma preocupação maior? A gente viu que nessa pesquisa do Ministério, numa outra pesquisa do Ministério da Saúde, mostra que somente 2% das pessoas que tinham complicações ali entendiam a sua saúde como algo ruim, ou seja, a percepção do brasileiro ainda é muito complicada em relação à sua saúde, né? Qual é a recomendação para essas pessoas? Que assim, na verdade, a gente ainda não tem estudos para comprovar essa associação, mas como a gente já sabe que o Covid ele aumenta a trombose em pessoas até que não tinham essa tendência anteriormente, então a gente acaba protegendo essas pessoas. Então a gente faz esse score de risco e aí baseado nisso, a gente em algumas pessoas faz uma medicação numa dose profilática, que é uma dose protetora, ou então a gente fica acompanhando eles. Hábitos que todo mundo pode ter para proteger a sua circulação é uma alimentação saudável, praticar exercícios, tomar bastante água, principalmente nessa parte do Covid, né, que a gente acaba ficando mais deitado, então tomar bastante líquido e se movimentar, tudo isso acaba evitando a formação de trombos na nossa circulação. Essa visita constante ao médico, a preocupação é com a prevenção. A gente percebe que ainda há essa dificuldade também, doutora, das pessoas perceberem isso. A gente está falando agora para todo o estado do Maranhão. Quer dizer, qual é a seriedade? A gente está diante de uma situação de pandemia mundial, a saúde está em pauta aí, mas é verdade que agora que a gente está tendo uma curva, uma baixa nessa curva, principalmente aqui do nosso estado, as pessoas não devem relaxar em relação à saúde. E isso durante o ano todo, vale para o ano todo, não? Exatamente, eu acho que o que essa pandemia trouxe para a gente, né, mostrou a importância da nossa saúde, né, de como a gente deve cuidar da nossa saúde todos os dias. E quem já teve, aí fica esse alerta, eu acho que para quem já teve até o Covid,
que não pode se descuidar. Esses fenômenos tromboembólicos, eles podem acontecer até semanas, de 4 a 6 semanas depois que a pessoa ficou curada do Covid. Então, se você apresentou qualquer sintoma, não deixe para depois, procure atendimento, procure orientação, que sempre quando a gente trata qualquer doença no início, o prognóstico é melhor, a forma de tratamento é melhor, são formas menos graves. Há uma preocupação especial com os idosos também, doutora, quanto a essa questão da circulação? Sim, com certeza. A trombose ela é mais prevalente quanto maior for a idade. Então, esse grupo que já é de risco para o Covid também é um grupo de risco para a trombose. Doutora, muito obrigado pela entrevista, a participação aqui no nosso quadro de saúde Bem Viver, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Um bom dia a todos vocês. Portanto, falamos de saúde aqui no Bom Dia, gente. Lembrando um dado também estatístico importante em relação à Covid-19 aqui no estado do Maranhão, 88% das vítimas que vieram a óbito por conta da infecção da Covid tem algum fator de risco como cardiopatia, diabetes, hipertensão ou obesidade, tá bom? Então, saúde em primeiro lugar. No próximo bloco, as adaptações nas homenagens a São Marçal aí, Dia Nacional do Bumba e Boi, que é hoje também, hein, gente? E mais informações sobre mais uma árvore que caiu durante a chuva da madrugada aqui na capital. A gente vai ver como foram também as homenagens a São Pedro já depois do intervalo. São 7h33, o Bom Dia volta em instantes. De volta, o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado, são 7h37 agora. E uma outra árvore, como a gente falou ainda há pouco, caiu aqui na capital, dessa vez na área Itaquibacanga. O Bial Mendes já está por lá e tem informações, Bial. Imagens agora da Avenida dos Portugueses. Nós estamos aqui próximo à entrada da Vila Embratel. Aqui uma outra árvore tombou e acabou ocupando uma das faixas da avenida no sentido de quem vai para o centro da cidade. Meu lado direito aqui é a entrada da Vila Embratel. Aqui, portanto, nessa pracinha, nesse pequeno coreto, a árvore que tombou e ela ocupa uma das faixas. Não há ninguém da SMTT aqui no local e apesar do trânsito estar sendo considerado lento aqui nessa passagem, aqui na altura da Avenida dos Portugueses, na altura da entrada do São Bernardo, é necessário uma atenção por parte do motorista porque a visibilidade ela está comprometida. E por conta de estar sendo usada apenas uma das faixas aqui da avenida. Apenas no sentido de quem está indo para o centro da cidade. Quem está vindo lá do outro lado, você percebe que o trânsito ele está fluindo normalmente porque não há qualquer empecilho, qualquer obstrução para o motorista. Mas aqui, no sentido de quem vai para o centro, mais uma vez você acompanha imagens da árvore que tombou, da árvore aqui do canteiro central do Coreto e que prejudica a visibilidade e ocupa uma das faixas da Avenida dos Portugueses. Chuva foi muito forte aqui na capital, gente. Tivemos aí na Casimiro Júnior, Avenida dos Portugueses também, em outros locais aí, vento forte, chuva forte na madrugada aqui na capital maranhense. São 7h39, agora a gente fala de política. João Coutrin começa esse nosso quadro falando sobre a live de ontem, Flávio Dino e Lula. Como é que foi, João? Bom dia, Adalberto. Foi uma live interessante, Adalberto, porque primeiro encontro, né, do público aí do governador do Maranhão, Flávio Dino, com o ex-presidente Lula. Eles, claro, o Lula fez uma série de elogios ao governador do Maranhão, principalmente essa atuação relacionada aos governadores do Nordeste. Ele sempre destacava o Flávio e também os governadores do Nordeste na luta aí de forma mais independente em relação ao coronavírus, né, e a atuação nos seus respectivos estados. Então, o próprio ex-presidente Lula disse que o Bolsonaro não tem o Flávio Dino ao lado dele, né, que segundo o ex-presidente Lula é uma pessoa muito competente, séria. E, ou seja, elogiou bastante o governador do Maranhão. Nessa live aí se tratou de alguns assuntos importantes, por exemplo, o governador do Maranhão sugeriu apoio, né, às micro e pequenas empresas, que se desse também apoio, assim como se faz auxílio emergencial, da mesma forma também aos micro e pequenos empresários. Além disso, o governador do Maranhão, ele sugeriu uma legislação trabalhista, Adalberto, para essas pessoas que fazem entregas por aplicativos, né? Essas pessoas que não têm aí um amparo trabalhista, então ele sugeriu aí que se faça, portanto, que se discuta uma legislação trabalhista para essas pessoas. Do ponto de vista político, não tratou-se de eleições
para 2022. O ex-presidente Lula não tocou no assunto, nem o governador do Maranhão, até porque todo mundo sabe, né, que o governador do Maranhão, o Flávio Dino, pode ser uma das opções do PT e do próprio Lula para disputar a presidência da República. Mas nesse ponto eles preferiram não tocar, não discutir, não é? Até para não parecer que foi apenas uma live para haver propaganda, né, política, pessoal, de candidatura. Na verdade, aí eles discutiram outros temas, política, a questão social, falaram do Maranhão, inclusive ontem, né? O ex-presidente Lula mandou uma saudação especial, inclusive destacou o Bumba Meu Boi do Maranhão, a data importante, simbólica que foi ontem. Então foi uma conversa, uma conversa aí que durou mais ou menos 1 hora entre eles dois, muito tranquila, né? Com críticas principalmente da parte do ex-presidente Lula ao presidente Bolsonaro, e o Flávio foi um pouco mais propositivo em relação aí às ideias, né? E no finalzinho o próprio Lula fez elogios, né, ao governador do Maranhão e disse que ele podia contar com ele sempre. Vamos ver, a gente tem um trecho aqui da live. Vamos lá. Quero que você saiba que você tem um amigo aqui em São Paulo. Um amigo para muitas coisas nesse país, tá? Eu vi uma cena ontem do cara falando que a palavra mais bonita que ele aprendeu foi no cara que ensina Libra. Sabe? Essa aqui é a palavra amigo, ou seja, que é a palavra mais forte que ele aprendeu. Então, eu quero te dizer, olha, conte comigo, sabe? Em qualquer circunstância, porque o Brasil está precisando de gente séria. E você e o nosso governador do Nordeste têm dado um exemplo para nós. É, portanto, a live do Lula com o governador Flávio Dino. O presidente Bolsonaro elogiou Decotelli e diz que o ministro está ciente de seu equívoco. E bote equívoco, né, Adalberto? Porque o Decotelli, que teve a posse suspensa, que seria hoje, no Ministério da Educação, ele, infelizmente, né, divulgou dados errados em relação ao seu currículo. Infelizmente, ele teve que ser desmentido, não é? Por próprio reitor da Universidade de Rosário, na Argentina, e também em relação ao doutorado dele, que ele não chegou a apresentar. Então, isso... Complicado, né? Muito complicado, porque o Ministério da Educação, logo, né? O Ministério da Educação, isso é um detalhe interessante, ele já entra no meio de uma crise. Mal tomou posse, olha só, o Decotelli mal tomou posse e já enfrenta uma crise de credibilidade. Como é que o ministro, que acaba de ser nomeado, ele já entra com um desgaste tamanho desse, com uma crise de credibilidade? Nada contra, nós estamos falando de competência do ministro Decotelli, do talvez próximo ministro Decotelli. Não é questão da competência, nada disso. Eu acho até o seguinte, Adalberto, que com doutorado, sem doutorado, isso não menospreza, né, a indicação do próprio Decotelli para o cargo. Não seria por conta disso, dele não ter finalizado o doutorado, que impediria dele tomar posse de forma alguma. Isso não seria impedimento nenhum. Então, portanto, bastava ele ter falado a verdade. Olha, gente, colocasse lá, não apresentei o doutorado, apenas, aliás, não defendi a tese ainda, apenas apresentei, ainda falta defender, mas porque já dizer que é doutor. Então, isso... verdade acima de tudo, né? Verdade inclusive, acima de tudo. Uma investigação agora, quer dizer, uma coisa puxa a outra, né? Já estão investigando a possibilidade, por exemplo, de plágio na dissertação de mestrado. Do futuro ministro da Educação, se é que vai tomar posse, enfim, mas é uma situação bastante complicada essa que está sendo gerenciada aí nesse instante pelo governo federal. Né? Ele disse, Adalberto, que foi um erro técnico não ter citado as fontes ali na tese dele de mestrado, né? Isso foi um erro técnico que vai ser consertado, que ele vai inclusive reler a dissertação dele de mestrado e vai colocar as autorias, citações das pessoas, né, que ele acabou encobrindo, não citando. Então, segundo ele, é isso, mas o presidente está avaliando, apesar de ter feito ontem elogios ao Decotelli, mas ainda avalia, porque o próprio Decotelli já há uma crise de desconfiança nos próprios membros do governo Bolsonaro em relação a ele. É muito ruim isso aí, não é? Vamos aguardar qual será a decisão. Parece que o presidente, né, não tem muita sorte em relação a ministro da Educação. Desde o começo, Adalberto, é importante frisar isso, sempre teve problema na parte da educação, com o primeiro-ministro, lembra do Vélez, né, e outros tantos. O que saiu agora recentemente, saiu meio uma polêmica muito grande, e a gente pensava que tudo ia ser apaziguado,
mas não, mal foi indicado o nome dele e já descobriu isso, né, uma crise no governo Bolsonaro. A gente espera que consiga contornar e a parte da educação, o Ministério, ter um nome à altura. A gente começou o bloco de política falando da live do presidente Lula, com o ex-presidente Lula com o governador Flávio Dino, e mostrou agora a notícia em relação ao Bolsonaro. E eu lembrei aqui que ambos, na mesma semana, quase no mesmo dia, deram declarações desastrosas quanto à Covid-19. Tanto o presidente Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula, né? Você lembra bem, então? Lembro. Ficaram devendo também publicamente aí quanto à Covid-19 o atual presidente e o ex-presidente Lula. João, aqui a Assembleia e Câmara, a Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores, tivemos já a primeira sessão mista, digamos assim, na Assembleia. A tendência é repetir ainda essa semana? E isso, inclusive, hoje, né? Hoje a Assembleia Legislativa retorna aos trabalhos a partir das 9h30. Lembrando, Adalberto, que é uma sessão fechada, né? O comitê de imprensa, o acesso totalmente restrito ali na Assembleia Legislativa, assim como também na Câmara Municipal, também com todas as medidas protetivas. E falando nisso, né, Adalberto, em Assembleia, Câmara, ainda está sendo discutido também em relação às eleições, né? Adiamento das eleições. Ontem a gente trouxe primeira mão aqui, antecipou o pedido, né, de alguns deputados em relação aí para a votação da PEC de adiamento das eleições na Câmara. E, portanto, eles explicitaram isso. Eles pedem uma ajuda aos municípios. A gente sabe dessa medida provisória aprovada pelo governo Bolsonaro até junho, de ajuda aos municípios por conta da perda de arrecadação, ou seja, seria aí a questão do FPM dos municípios seria recompensada. Então, isso colocou-se em pauta para que possa voltar às eleições, adiamento das eleições ali na Câmara, desde que ajude os municípios com esse valor, algo em torno de 5 bilhões. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã. Diogo Coutrinha, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Vamos em frente, gente. Olha, para quem está em busca da primeira habilitação para dirigir, as autoescolas já retornaram, hein? Só que de maneira remota. A gente vai ver agora como é que está esse retorno na reportagem de Hugo Viegas. O professor permanece em sala de aula, já os alunos acompanham de casa. Nessa autoescola de São Luís, as aulas acontecem pela internet. A autorização foi dada pelo Conselho Nacional de Trânsito, como medida de prevenção ao novo coronavírus. O conteúdo programático, a carga horária e a duração das aulas devem seguir os mesmos critérios das presenciais. Durante as aulas é feito foto aleatória dos alunos. Então, se o aluno adentrou a sala de aula e ele saiu e ele for chamado para uma foto e ele não tiver, ele é cancelado. Então, ele é obrigado a permanecer na aula. As plataformas usadas devem permitir o cruzamento com as bases de dados do Detran. A validação é feita pela biometria facial. Para encerrar a aula, nós temos que colher a biometria facial de todos os alunos. E depois que eu colho a biometria do primeiro aluno, eu tenho 15 minutos para colher até a última. Isso tem nos causado problema porque o sistema não é tão eficiente. Segundo o Sindicato das Autoescolas no Maranhão, cerca de 80% já aderiram ao sistema e que os custos da novidade não serão repassados aos alunos. As autoescolas estão trabalhando com um pacote hoje promocionais para que o aluno possa vir para as autoescolas. O aluno pode ficar ciente que não vai ter nenhum gasto a mais com essa plataforma, certo? O aluno ele tem que entender que tudo que as autoescolas estão fazendo hoje é para trazer o candidato para a autoescola, para ele ficar tranquilo e ter ciência que não vai ter gasto algum com essa plataforma. Olha, aí os bares de Imperatriz estão retomando as atividades após um decreto da Prefeitura autorizando a venda de bebidas alcoólicas. Os estabelecimentos devem receber, no máximo, 50% da capacidade, além de seguirem aí algumas medidas sanitárias. Você viu que aqui na capital, mesma medida aconteceu e os bares, os clientes e os estabelecimentos ainda estão um tempo aí de adaptação. Vamos ver a reportagem de Imperatriz. Com a notícia da flexibilização, Gilberto começou a se preparar dentro das novas medidas municipais. Estou mais empolgado, mais confiante, vai ser lento, mas nós vamos conquistar de novo. Está com saudade dos clientes? Saudade de rever e encontrar todo mundo aqui novamente.
No bar, onde trabalha há mais de 23 anos, Gilberto agora terá a responsabilidade de manter um ambiente seguro para receber os clientes e os amigos. Estou me adequando ao novo decreto, não trabalhar com aglomeração, usar máscara, álcool em gel. No setor da Beira Rio, onde funciona várias peixarias, o momento agora é de uma retomada com muita cautela no retorno do movimento dos clientes. Manuel, que tem uma gerência de 12 anos à frente de uma dessas peixarias, comemora a nova decisão. Também preparado para receber os pessoal. Se chega muitas pessoas, a gente divide mesa e mesa, para não ter aglomeração. Os estabelecimentos de bares e similares, antes da retomada das atividades, deverão realizar a assinatura de um termo de responsabilidade. Com a assinatura do termo de responsabilidade sanitária, o representante legal do estabelecimento assumirá medidas preventivas para o enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19. O descumprimento dessas medidas estabelecidas poderá ser aplicada multa, interdição com possível cassação de alvará de funcionamento e ainda a responsabilização criminal. A fiscalização irá passar por esses estabelecimentos e fazer a verificação do termo de responsabilidade fixado em local visível, assim como as normas de distanciamento, de prevenção, para que as pessoas possam frequentar esses lugares com o mínimo de segurança possível. O secretário reforça ainda que, mesmo com essa nova flexibilização, as fiscalizações vão continuar. A fiscalização de praxe ela vai autuar, pode multar, pode suspender um alvará. É claro, o que desejamos é que todas as atividades econômicas retornem gradualmente, sem que haja nenhum transtorno ou intercorrência. Você ligado no Bom Dia Maranhão, são 7h52. E ontem, dia de São Pedro, você sabe, né? Sempre foi uma festa, um dia com uma festa ao santo, muita comoção nas escadarias, dentro da pequena capela também, a gente vê isso todo ano, né? A pandemia trouxe, você sabe, a necessidade aí de adaptações, mas não mudou a fé e a tradição das pessoas que são devotas do padroeiro dos pescadores. Esse ano, as homenagens a São Pedro foram bem diferentes do que normalmente acontecem. Só que o mais importante não faltou, a fé de quem é devoto do santo. O Laércio, mesmo sabendo que a celebração seria transmitida pelas redes sociais, fez questão de ir até a capela agradecer pelas graças alcançadas. Olha, a saúde da minha mãe, tá certo? O concurso, emprego. São Pedro sempre esteve ajudando? Sempre. Eu venho aqui desde criança com minha mãe. A Conceição também foi até lá. Há 12 anos ela paga uma promessa. Um pedido feito a São Pedro que salvou a mãe dela. No dia de hoje, há 12 anos atrás, a minha mãe estava com uma hemorragia muito grande. Aí, do hospital, eu só saí daqui para a festa pedindo que São Pedro libertasse minha mãe dessa hemorragia. Calma que vai subir. Quando foi à noite, ela cessou a hemorragia e a partir desses 12 anos, nunca mais eu larguei de vir agradecer. A missa realizada no final da tarde não foi aberta para o grande público devido à pandemia do novo coronavírus. Só que mesmo assim, alguns fiéis acompanharam a celebração do lado de fora da capela. Além de padroeiro dos pescadores, há outros motivos que fazem de São Pedro um dos santos mais importantes. São Pedro foi discípulo de Cristo. Ele também é considerado o primeiro papa e fundador da Igreja Católica. Após a celebração aqui na capela que leva o nome dele, a imagem saiu em carreata pelas ruas do centro da capital. A imagem seguiu na frente em carro aberto e logo atrás vinham os fiéis. A carreata deu lugar à procissão marítima, que nesse ano não foi realizada para que se pudesse evitar aglomerações. Uma festa que, mesmo mais tímida, não perdeu o encanto. São Pedro tinha uma cultura, ele era um pescador. Como pescador, ele foi enculturando, né? Hoje aqui para nós, ele está enculturando na nossa cultura maranhense. Os pescadores o colocou. Agora o interessante é, indo é o coração para o povo, semelhante a Jesus. E hoje é Dia Nacional do Bumba Meu Boi, Dia Municipal do Boeiro também, de São Marçal, claro, não é? Esse ano, por conta da pandemia, não haverá concentração de desfile dos grupos de Bumba Meu Boi na Avenida São Marçal, no bairro do João Paulo, como acontece aí há vários anos, né? A gente já observa isso aí na Avenida São Marçal, lá no bairro do João Paulo, acontece há 93 anos. Você tem imagens aí resgatadas do nosso arquivo.
O Complexo Cultural do Bom Meu Boi se tornou Patrimônio Cultural e Material da Humanidade em dezembro do ano passado. O anúncio foi feito pela Organização das Nações Unidas, a Unesco, e aí lá em Bogotá, na Colômbia. E o Bumba Meu Boi é o 6º bem brasileiro a integrar a lista internacional. A gente fica feliz com isso. Esse ano a comemoração, claro, seria o ponto alto nessas festas juninas, seria o ponto alto nesse momento, mas infelizmente não acontece por conta da Covid-19, das medidas sanitárias, da restrição aí de contato entre as pessoas, nesse isolamento social, e por conta disso não acontece a festa de exalmação. Então vai ficar adiado, gente, para um outro momento, essa festa toda, essa comemoração, inclusive, desse título da Unesco ao nosso Bumba Meu Boi, uma das maiores riquezas da cultura do estado do Maranhão. Para encerrar o programa, nesse dia de São Marçal e nesse último dia do mês de junho, a gente vai ficar com o texto do Antônio Carlos Totti e a participação mais que especial do César Nascimento, o texto que eles fizeram aí, cederam aí para a TV Difusora, para a gente homenagear, então, esse mês que está indo embora. Vamos lá, tchau, tchau. Saída de Momo, entrada de casa. Ficamos como ponto de luz brilhante, brilhando sozinho no espaço de guarda, vigilantes. Vocês viram quem passou por aqui, por acolá, destruindo e amedrontando a todos? Meu maracá ficou recolhido e minha matraca ficou no canto. Só o pandeirão repicou e suou o sotaque de alerta. Avante, caboclo! Não tenha a pena parada sem balanço, sem esperança. As cores vivas das fitas alegram os nossos lares. É fogueira acesa nos corações. Um apito de prontidão para um assovio de liberdade em nosso arraial. Vamos guarnecer na fé, ficar de pé como mourão cheio de vida em ritual de morte, como bandeirinhas vibrantes em nossos terreiros. Encena uma realidade do presente, restaura tuas energias, tirando forças do fundo da alma para a superação no futuro. O caminho da boiada leva na direção da resistência. Nosso amo maior e criador cuida de nós. Reescreva esse novo normal, essa nova história para a glória e a vitória do sempre viva festejos juninos do Maranhão. Quando tudo isso passar, vamos celebrar com festança, no canto, nos sotaques, nas indumentárias e na dança. Ah, mas me convide para essa carona de esperança, pois tudo passa, menos a palavra, e que assim seja. Antônio, João, Pedro, Marçal, roguem por nós. É hora de guarnecer, preservar no amor, energizar-se de luz. Salve Santo Antônio, São João, São Pedro e São Marçal, em São Luís do Maranhão. Salve Santo Antônio, São João, São Pedro e São Marçal, em São Luís